Eu sou a Ana Peralo e esse vídeo tá um pouquinho atrasado porque a gente vai falar do Paulo Júnior, né, do que aconteceu com ele. Enfim, vamos lá. Paulo Júnior, ele é um pastor que ele é bem conservador e ele prega, assim, um evangelho verdadeiro, um evangelho de cruz, de renúncia. E ele é até bem duro em suas palavras, mas eu confesso que eu gostava das pregações dele. Eu acho que ele tem uma doutrina bem legal, assim, né? Apesar dele ser um pouco dura, cada um tem o seu jeito, mas ele pregava a Bíblia de fato. E aí, o Paulo Júnior caiu, pecou. E ele veio a público dizer que pecou, né? Que houve ali da parte dele um abuso de autoridade, uma dureza, muito, enfim. Não sei exatamente os detalhes, mas a gente tem várias reflexões para fazer sobre isso. Eu já vou pedir aqui o seu like para você não esquecer, para você se inscrever no canal. Mas vamos lá. Primeiramente, muitas pessoas, elas idolatram líderes, né? Então, assim, eu, por exemplo, gostava dele, mas nunca idolatrei ninguém, nem o meu próprio pastor da minha igreja. Então, assim, todo mundo está suscetível a erros, ok? Todo mundo mesmo está suscetível a erros. Então, quando você vê alguém que está numa postura de liderança, aquela pessoa peca, e você desiste do evangelho, você fica, assim, super decepcionado, é porque você não conhece nada de Bíblia. Porque Davi pecou, né? Vários homens de Deus pecaram, Pedro pecou, enfim, vários. Paulo, enfim. E o que que acontece? Existe uma dureza no nosso coração, né? Uma dureza no nosso coração. Todo mundo está suscetível a erros. E eu gostei que ele veio a público. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós que pregamos, nós que somos comunicadores da palavra de Deus, muitas pessoas elas se colocam num lugar tão assim santo. Abaixo de Jesus é eu. E isso é um absurdo. Então, quando você fala que você é pecador, que você está suscetível a erros, que você errou e você se desculpa, que foi o caso do Paulo Júnior, eu acho isso muito digno, ok? Então, a gente já falou de dois pontos. Primeiro, não se choque quando um pastor, um líder pecar, até mesmo se for da sua própria igreja. A Bíblia vai falar, né, que maldito é o homem que confia no homem. Então, se você está na igreja para aplaudir pastor, se você está na igreja para, enfim, cultuar pastor em vez de Deus, tu tá no lugar errado, meu filho. Tá no lugar errado, porque lá o local é de Deus, né? E os pregadores, pastores são apenas mensageiros da palavra, nada mais do que isso. Então, assim, existe até mesmo uma idolatria ao Paulo Júnior, né? Por ele ser dessa, dessa viés conservador e tal, e pregar renúncia. Existia, assim, um clubinho que idolatrava ele e fazia ele de bezerro de ouro. Eu espero que isso nunca aconteça comigo, porque se acontecer comigo, eu vou ficar com muita raiva. Eu vou reclamar bastante se ocorrer algum tipo de idolatria. Mas, infelizmente, as pessoas são assim. Elas idolatram outras pessoas. Ocorreu aí algumas acusações mais graves contra ele sobre abusos e tal. Parece que já foi falado que não tem provas, que é tudo mentira. Enfim, eu não sei, tá? Mas de qualquer forma, ele é homem como qualquer outro homem ou mulher que está suscetível a erros. E eu gostei dele ter vindo a público e também gostei dele ter se afastado do cargo de pastor. Porque mostra, sim, que Deus às vezes precisa trabalhar, que Deus às vezes precisa consertar algo, e isso é uma prova de que a pessoa ela pode estar disposta a uma mudança, né? Agora, pior é aqueles pastores que estão nos altares, e eu não falo só de pastor, não, eu falo de músicos, eu falo de qualquer pessoa que esteja atuando no altar, que estão em pecado, que sabem que estão em pecado, que Deus ainda não, que eles ainda não tiveram assim, a capacidade de se arrepender, né? Ainda não se arrependeram, mas sabem do seu pecado e estão lá. Isso para mim é pior. Então, assim, se você está em pecado e se arrependeu, amém. Confesse ao seu líder, fale, seja sincero, honesto, amém. Agora, se você está em pecado, não consegue mudar, e você tá lá na frente, cara, isso é muito sério. Porque por mais que você tenha uma boa intenção, Deus, ele é sério quando a gente fala de santidade, né?
Tem até aquele personagem que esbarra na arca sem querer e não podia esbarrar, e por mais que ele tinha uma intenção ali que era de segurar a arca, ele morre na mesma hora. Então, assim, Deus, ele é sério com santidade no altar, né? E altar, querido, é lugar de ataque, é lugar de batalha espiritual. Então, assim, se você é atacado normalmente na sua vida, se você vai pregar a palavra de Deus, se você vai louvar a Deus, se você vai fazer qualquer coisa que esteja na linha de frente para converter pessoas, enfim, mover corações, o diabo vai estar de olho mais firmemente em você, porque é um lugar de forte batalha espiritual, ok? Isso aí é algo claro, a gente não vê nenhum apóstolo assim que deixou de sofrer, a gente não vê nada assim que é esse evangelho de flores, né? Que muita gente prega por aí. Isso não existe. Então, para a gente ter uma vida diante de Deus, uma vida reta, que possa, enfim, pregar, louvar, enfim, a gente tem que ser verdadeiros. Primeiramente, verdadeiro com Deus e verdadeiro também com as pessoas que nos cercam. Se você reconhece o seu erro, se arrependa. Se arrependa, se volte para Deus, ok? Que esse é o melhor caminho que é o melhor caminho. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. Você tem noção disso? Festa no céu. Então, assim, uma coisa é a gente bater no pecado, mas outra coisa é a gente bater no pecador. E assim, eu nunca vou bater em pessoas. Eu, pelo menos, não gosto de fazer isso. Acho horrível. Eu posso falar do pecado, mas das pessoas não. Porque principalmente de pessoas que genuinamente se arrependem, que vêm a público e falam que se arrependem. Não vamos ficar batendo em pecador, não vamos ficar batendo em pessoas, não é isso que Deus quer. Quando Estevão morre, né, e ele morre apedrejado, ele fala, Senhor, perdoa eles não sabem o que eles fazem, perdoa o pecado deles. E Jesus, ele fala a mesma coisa, né? Quando morre na cruz. Ele perdoa, Senhor, perdoa o pecado deles. Então, assim, as pessoas quando estão pecando, elas estão cegas. E todo mundo já pecou. Eu já pequei, você já pecou. E nesse momento a gente fica cego. E é só o Espírito Santo que pode convencer a gente a voltar atrás, a entender o nosso erro. Então, a gente tem que orar por essas pessoas para que justamente que elas se arrependam, né? E eu achei muito bacana a atitude do Paulo Júnior de pedir desculpa. Eu não sei o que se passa no coração dele, eu não sei se ele já tinha esse conhecimento antes, só agora ele caiu a ficha dele que ele estava no erro, eu não sei. Esse vídeo tá um pouco atrasado, bastante atrasado, porque já aconteceu faz tempo, mas sempre serve a reflexão, né? E a gente tem que trazer não olhando para a vida do próximo, mas para nossa, que possamos ser sinceros uns com os outros e sinceros com Deus. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário aqui, se inscreve no canal e te vejo no próximo.